Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Olá pessoal, estamos falando diretamente do estúdio Wiki News, Wiki Telecom, com o nosso podcast chamado Conexão Diálogo. É um podcast que vai discutir assuntos da vida, não é? Vai discutir é, temas ligados ao nosso cotidiano. Meu nome é Paulo de Tarso e a partir de hoje estaremos juntos para discutir esses vários temas. Nós vamos abrir esse programa com chave de ouro hoje com uma pessoa que é muito especial para mim, né? Ele é médico, especialista e mestre em otorrinolaringologia. Ele é professor do curso de medicina da Universidade Federal do Maranhão na disciplina de otorrino e é médico do INAMPS, ex-INAMPS, Ministério da Saúde. Eu não digo ex-médico porque sempre vai ser professor e sempre vai ser médico. E também, para surpresa dele, ele foi meu co-orientador na minha dissertação de mestrado com o tema A Prevalência de Portadores de DTM em indivíduos atendidos no setor de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital Universitário da UFMA, Unidade Presidente Dutra, em São Luís. Ele nem se lembrava, eu acho que disso. O nome dele, Dr. Carlos Alberto Silva Dias. Meu irmão, seja muito bem-vindo nesse podcast. Para nós é uma alegria ter você aqui conosco, contando um pouquinho da sua trajetória de vida. Nós já conversamos algumas vezes sobre isso e vamos conversar. A palavra é sua e seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Antes de tudo, eu queria agradecer a direção da Wiki Telecom na sua pessoa, na pessoa do Dr. Paulo de Tarso, que todos os elogios também emanam de uma grande amizade que nós temos ao longo tempo, não vamos contar, não vamos dizer quanto tempo. E Ok. acho que a conexão diálogo realmente é algo extremamente importante e veio para ficar. Sim, Em termos de vida, eu já conversei algumas vezes com você. E eu vou repetir porque nem todo mundo sabe, mas eu sou o filho mais velho de 12 irmãos, de um pai operário. Meu pai era ourives, na verdade, meu pai era um artesão, ourives da melhor qualidade, era um artista, tá? Fiz meu primário, na época era primário, no Grupo Escolar Governador Archer, no Filipínio. sim. Eram 4 anos de primário, depois prestamos o exame de admissão para o Liceu Maranhense, que tinham 100 vagas, duas turmas, turma 11, turma 12, cada uma com 50 alunos. Fizemos 7 anos de liceu. E imediatamente nós prestamos o vestibular para a então Faculdade de Ciências Médicas do Maranhão. Carlos, vamos só rever um pouquinho. Você nasceu aonde? Em que local de São Luís? Eu nasci na Rua do Passeio, 895, na casa da minha avó. Penso que é 895. É Como, é, próximo onde eu como era o morava. território seu, É, bem 2 casas depois que eu morava lá. pois é. Tá lá, 895. E depois daí nós fomos para o Filipínio. Na época, o Filipínio acho que foi o primeiro conjunto habitacional São de Luís. São Luís. E veja o que era interessante, meu pai era comerciário, e então eu acho que naquela época parece que a igualdade era maior do que hoje, já havia essa distribuição. Meu pai conseguiu comprar, claro que financiado, uma casa bem pequena para nós, né? Talvez isso na década de 50, no início da década de 50. Naquela época talvez nós fôssemos 6 irmãos. Depois nós fomos se multiplicando, né? São 12 ao todo. 12. Meu pai parecia um reprodutor, né? Porque 12 Seu Walter e Dona e Lurdinha, né? Dona Lurdinha, 2 irmãos. Minha mãe era uma pessoa bem nascida e se apaixonou
por um operário que era meu pai, mas um homem do melhor caráter que eu conheci, entendeu? Um homem que pensava na frente. Não sei se por sua sua descendência europeia, ele pensava bem na frente. Eu acho que um pouco diferente dos operários da época. Hoje eu não sei, os operários da época que preferiam não voltar para casa, gastar o dinheiro da semana em bebidas, em farras, e meu pai jamais ia fazer isso. Então, meu pai sempre foi meu espelho. ando- E hoje, quando eu lembro ainda do meu pai, eu me emociono, tá? Por tudo que ele nos ensinou, por todo o seu legado. Aí, da Rua do Passeio, vocês mudaram para o Filipim direto. Para o Felipinho direto, né? Aí vem, eu conheci as casas originais do Filipim, né? O pequena, de telha brasilite, né? Ele é brasilite, pequenas, que tinham 3 quartos e um Sim, banheiro apenas dentro de sim, casa, sim. entendeu? Eu conheci. Para caber dois, ou, lá na época, 6, 8, Os outros irmãos foram nascendo lá. nascendo lá. E Então, ao todo eram 12 filhos, teu, 8 homens, 4 mulheres. mais o teu pai e tua mãe. 14 pessoas numa casa. 14 pessoas. E uma vez, acho que eu conversei contigo, eu digo que pobre divide até dificuldade. E minha mãe e meu Sim, pai sempre tinham alguns afilhados do interior e sim, sempre cabia mais um. Não sei como, mas cabia. E sim, dava sim. com uma certa dificuldade, mas dava para se arranjar e não passar grandes necessidades. Mas aí do Filipinho que veio aquele negócio da escola, né? Aí fez prova para o liceu, né? Passou no liceu, entre os 100 primeiros lá. Aí fez 8 anos de liceu, 7 anos de liceu, 7 anos de era liceu. 4 de ginásio e 3 de científica, né? Sim. Chamava, né? Aí 7 anos. veio a história do vestibular. Como foi que tu pensaste em fazer medicina? Ou sempre foi medicina? Sempre foi medicina. Eu, na verdade, eu vou te contar uma história agora que eu nunca te contei. Quando eu fiz medicina, eu também passei em medicina veterinária na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tinha um vestibular volante, né? Olha só. E sofri a tentação de um dos diretores do antigo Fomento Animal, ali no Diamante, e tentou me levar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro com os seguintes argumentos: você vai tirar vai aliviar um pouco seu pai dessa despesa lá na Universidade Federal do Rio, você vai ter casa, comida, roupa lavada e o soldo. Isso realmente aliviava muito meu Era pai, tentador. era tentador. E seu Ribamar, lembra da pessoa, uma vez lá naquele do terracinho do Filipínio, fui lá conversando, tentando me levar para lá, nesse caso que me sugestionar que essa era o melhor para mim. E meu pai, na terceira vez, disse: "Por que que Ribamar tanto cochicha contigo aí?" Pai, sabe o que que é? Que eu passei na Universidade Rural do Rio de Janeiro, medicina veterinária, e eu estou propenso a ir para lá, porque vai lhe aliviar um pouco, vai diminuir as despesas. E naquela época a terapia ela era muito ativa, não tinha bullying, não tinha essa história É, toda. Meu pai bateu firme na mesa e me disse a seguinte coisa: "Quer dizer que tu prefere ser médico de bicho do que de gente?" olha só. E o Olha. que é que ele me tocou e disse: "Se você quiser continuar estudando, eu garanto, não precisa trabalhar." Na verdade, ele não garantia tanto, Sim, sim, sim. entendeu? Porque mas foi um incentivo, né. O certo é que resolvi fazer minha medicina e do Filipinho, à noite, no grupo escolar, funcionava um ginásio, chamava Ginásio Comercial Arnaldo Ferreira. E eu comecei a me sustentar dali, a dar aula, fazia o curso de manhã e de tarde, e à noite normalmente dava as aulas lá, claro, de biologia, né, Sim, 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 ou sim. de ciências, como se Isso, chama. isso é, a faculdade já era Universidade Federal do Não, Maranhão? não. Nossa faculdade começou Faculdade de Ciências Médicas do Maranhão, fundada pelo Monsenhor Dom Delgado, se não me engano, José de Delgado, Dom Delgado chamava, era o então arcebispo de São Luís, Sim. e que conseguiu reunir alguns médicos que, na verdade, eles eram uns abnegados, porque não tinham salário. Fundaram a Faculdade de Ciências Médicas do Maranhão, ligada
a Igreja Sim, Católica, a arquidiocese, né? Arquidiocese do Maranhão. Depois, eu acho que com algum tempo, foi a Fundação Universidade do Maranhão, até chegar UFMA, à Universidade Universidade Federal. Federal do Maranhão. É, exatamente. Mas aí, meu irmão, você começou medicina, não é? O deslocamento já era Bacanga? Não, Já estava onde? No era, ILA, né? Instituto de ainda Letras não e Artes. era no IRA, ela funcionava no segundo andar do Hospital Presidente Dutra. Olha só que É, informações, né? né, Inéditas informações funcionava aqui. depois de que o ILA era um grupo escolar, foi cedido pelo Estado, em Faculdade de Ciências Médicas, passamos até algumas aulas teóricas do ILA. Mas eu me lembro que a anatomia, o departamento de anatomia, com cadáveres, estavam todos no segundo andar do Hospital Dutra. Do Hospital do foram desbravadores da medicina, Desbravadores, né? E me diz uma coisa, aí você fez, já eram 6 anos, 6 anos. 6 anos de 6 anos. medicina, Mas não períodos. Era primeiro ano, segundo ano, de primeiro ao sexto ano. não eram créditos ainda como era um Não, tempo, não né? eram créditos. E fazia todas as matérias do primeiro Fazia ano, as todas do matérias do segundo, primeiro, todas do segundo, do fazia terceiro e prova, assim e naquela sucessivamente. época o curso reprovava, Reprovava, né? reprovava. Nós entramos, eu acho, 47, saímos 30 só, mais 17 foram ficando, permanecendo mais um ano, mais 3 anos, porque tinham duas disciplinas que eram muito difíceis, e os professores não brincavam. Era anatomia descritiva, com o doutor Astério Pinto Monte, que Deus o tenha, e histologia e embriologia, com o doutor Zé Ribamau aqui. E aqui eu quero fazer justiça aos dois. Veja bem, o doutor Astério Pinto Monte era um otorrinoftalmo. Na época, a especialidade era olhos, ouvidos, nariz e garganta. Depois que separou a oftalmologia, a otorrinolaringologia. O doutor Astério, que ensinava anatomia, era um médico de olhos, ouvidos, nariz e garganta que resolveu estudar anatomia geral, para dar aula para nós. O doutor Zé Ribamar aqui talvez tenha sido o primeiro proctologista dessa cidade e que resolveu estudar histologia e embriologia para dar-nos aula. Olha só, Então, ele eram pessoas que sem salário praticamente, não tinha salário, eles não recebiam salário, eram abnegados realmente, entendi. Eram voluntários, né? eram Voluntários voluntários, exato. para formar essas pessoas que tinham também uma, uma espécie de sacerdócio da medicina, porque 6 anos estudando, gastando dinheiro, né, sem ganhar nada, né, numa dificuldade maluca que devia ser aquela época São Luís, né? Eu sou da década de 60, já era difícil, imagina antes da gente, antes de mim. Mas aí, meu irmão, você se formou em medicina em que ano? 1969. Vou fazer 1969, 55 anos de formado agora. 55, né? Mas aí se formou, e aí? E daí é outra fase interessante da minha vida. E daí ver as propostas do interior. Sim, E aqui vai um pouco de vaidade minha, esse eu vou ter que contar. E as pessoas chegavam na oficina do meu pai, assim, meio desconfiado, não, incrédulo. De volta, é verdade que tu formaste um filho em medicina? Meu pai é. Eu sou prefeito do interior tal. Eu estou ali no Hotel Ribamar, me lembro até do hotel. Está aqui meu cartão. Eu fico hoje até 5 horas. Se ele quiser trabalhar no interior, não vou citar nome, para Vicente Ético, pintar o interior, ele vai para lá que eu estou pagando, sei lá, talvez o dia de hoje, 30, 50 mil reais. Eu guardava o cartão, não ia, foi o primeiro, foi o segundo, o terceiro. Do terceiro, meu pai não se conteve, vira, assim, ele tinha uma mania quando ele estava na casa. Pazinho, tu vai querer trabalhar ou não? Eu disse, pai, deixa eu te falar uma coisa. Eu não gosto, não nasci para ser médico do interior. Eu nasci na cidade, eu não conheço o interior. Eu tinha passado na residência, na época do Hospital Servidores do Estado do Rio de Janeiro, que era uma das melhores residências do Brasil. Posso dizer, Paulo, para você que naquela época alguns estudantes de São Paulo vinham fazer residência nos servidores. Isso na década de 70, em plena Revolução.
sim. E por isso, eu quero ver se tudo funcionava muito bem nesse hospital. Tinha disciplina, tinha ordem, tudo funcionava decentemente, né. Eu disse: "Rapaz, eu vou já esperaste até agora por uma ajuda, espera um pouquinho mais que eu vou terminar minha residência". E daí fui para lá, fiz 3 anos de Mas residência. aí tiveste que te mudar para lá, não é Eu isso? tinha mudei para lá. Mas eu era, naquela época, residente, eu era literalmente residente. Eu morava no hospital, quando eu cheguei, eu tinha 3 calças brancas já e 6 jalecos bordados com meu nome, 2 pares de sapato, para você ver como a coisa era organizada, como mudou. Estou contando essa história porque eu acho interessante, Não, isso é histórico. porque os jovens de hoje ficam reclamando só por salários, né, na Sim, residência, e não reclamam por aprendizado. Nós sim. queríamos aprender. E uma característica dos servidores do Estado naquela época é que parece que ele preferia, uma certa preferência, pelos estudantes nordestinos, não para quem, pelo que morava no Rio, morava em São Paulo, porque eles achavam que eles eram desinteressados. Final de semana não ficariam no hospital porque tinham família. E nós não tínhamos família, nós tínhamos que ficar no hospital. Isso para mim foi espetacular. Exato. Aí você foi para o Rio de Janeiro, né? Ficou 3 anos e meio. 3 anos, a primeira época, depois eu voltei para o mestrado, fiquei mais 2. Certo. Né, Aí tu resolveste voltar para São Luís, depois da residência. depois da residência. Voltou para São Luís. Que ano era isso? 73 ou 72. Aí ficou aqui alguns anos. Era muito difícil você furar o bloqueio da otorrinolaringologia Sim, naquela época. sim, sim. Isso é tão verdade, eu precisei passar 6 meses em Imperatriz para suprir minhas necessidades. Não sei se eu te falei alguma Não, vez. nunca Não falou. falei, nunca falei. São coisas que eu não conto muito. Estou contando aqui, estou abrindo meu coração aqui, até porque você é um amigo. E eu passei 6 meses em Imperatriz, mas vi que não era minha. Não dava para fazer. Saí dos servidores para fazer otorrino Imperatriz naquela época, hoje não digo hoje. Naquela Sim, época, sim. 73, 74, eu não estava feliz. Poderia até ganhar dinheiro, mas não era minha. Aí teve que voltar de Imperatriz para Aí cá, eu não é? estava de Imperatriz para cá, casado, né? Sim. Aí, Já estava casado. ainda, eu já voltei casado. Essa E, história. e, e as duas filhas já tinham nascido? Não, 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 não. Elas nasceram aqui, Nasceram aqui. Ana Carla Ana Carolina. e Ana Carolina. É. Perfeito. Aí tu resolveu fazer o mestrado. Isto, em 77, tivemos o concurso para uma vaga para professor de otorrinolaringologia da UFMA. E eu me inscrevi com mais 2 colegas, e nós passamos em primeiro lugar e fomos chamados. Isso em 77. Logo eu, 77, 78, depois de um ano, eu logo pedi para vencer um pouco mais na frente, Sim. pedi para sair para fazer mestrado. E foi concedido. Eu tive que, já era MEC do Ministério da Saúde, já tinha prestado Ah, já concurso tinha feito concurso para o para Ministério o da Ministério da Saúde. Saúde, agora Lá da no Dutra, Universidade, né? no Dutra. Sim. Eu comecei trabalhando no Dutra antes da UFMA, ele ainda não era hospital escola, né. Depois é que ele transformou em hospital escola. Daí resolvi voltar e fiquei mais uns 2 anos no Rio fazendo mestrado, porque na época esse mestrado também era presencial, tinha que Sim. ficar os 2 anos, e o Ministério da Saúde não me liberou, por incrível que Teve pareça. que transferir para lá. Eu tive que me transferir e fiquei 2 anos dando um plantão de 24 horas no Hospital da Andaraí. Eu entrava sábado, 7 da manhã, saía domingo, 7 da manhã, 24 horas direto no serviço de urgência do Hospital da Andaraí. Excelente, boa aprendizagem, muita urgência, 35, 50 pacientes só de otorrino por cada plantão. Meu O Deus. trabalho duro. Mas aí isso foi que ano? 78, 79, voltei, retornei 80. 80, É, voltou. Aí veio definitivamente para São Luís. definitivamente para Flamengo. Aí começou o consultório. Aí comecei a consultório. Aonde era o consultório? Consultório inicialmente não. É antiga, em frente à Lusitana da Kennedy, na descida ali da A rua, Guaxinduba, né? Avenida É, Guaxeduba. Guaxinduba. Na Avenida Guaxeduba tinha uma Lusitana antes, Sim, frente, bem em em frente. frente.
fiquei lá com os amigos durante algum tempo, Sim, sim, sim. E trabalhando aí no Dutra e dando aula na na universidade. universidade. Não poderia ter 60 horas, né, 20 no Duto e 40 na universidade, era toda a minha carga horária, Sim, sim. né. Aí começou a fazer o consultório lá, né? Acho que foi lá que nós nos conhecemos a primeira vez. Começamos a jogar futebol lá em 86, 86 mais ou 86. menos, sim. Começamos a jogar futebol lá. Mas aí, Carlos Alberto, nesses últimos 70, de 80, né? Começou a ensinar na UFMA depois do mestrado. E aí, como foi a experiência de professor? Sabe, Paulo, eu sempre gostei do serviço público. Sim, Te disse isso brincando, eu acho que o serviço público é que não gosta de mim, porque como eu sim. sou muito querendo fazer as coisas muito corretas, isso parece que às vezes não interessa muito ao serviço público, comprar equipamento, tá? E o ensino foi uma coisa que sempre me fascinou. Eu sempre gostei de passar os meus conhecimentos. E via que São Luís era carente muito, né? Até que eu tive, desses anos, eu acho que nós tivemos, formamos no mínimo uns 50 otorrinos. Resolveram fazer Eu estava otorrinolaringologia. fazendo as contas agora contigo, do tempo que começaste até sair foram 38 anos, né, de De ensino, magistério magistério superior, superior. não é? Então, fizemos as contas aqui por baixo, 3.800 alunos, pelo menos. Na pior das hipóteses, passaram pela sua mão lá de professor, 3.800 alunos. Ou seja, quase duas gerações de médicos, não é? E como foi assim? A tua relação com os alunos, como é que era? Chegava a ser engraçado, porque eu era muito duro e, ao Sim, mesmo tempo, eu flexibilizava algumas coisas. Eu sim. dava espaço para que eles também me perguntassem, me abordassem. Mas era duro, sempre fui meio duro com trabalho, Mas com qualidade. sabe que os alunos, o professor, eu também fui professor da UFMA, professor, ele sempre, em qualquer nível, o jardim, segundo grau, universidade, mestrado, doutorado, o professor é uma referência para o aluno. Muitos alunos se espelham no caráter, no andar, na competência do seu professor. Disseste que formou 50 alunos. Eles ainda te encontram hoje? Se encontra agora, pelo menos agora, nós tivemos uma turma que está fazendo 40 anos de formada, Sim. agora tem uns 15 dias, e eu fui convidado para a festa dele. Por quê? Essa turma chamou Turma Professor Carlos Alberto Dias. Uma turma que tem 40 anos de formada, há 40 anos já fui homenageado por nome da turma. Entendeu? Eu devo ter plantado alguma coisa, devo ter Sim, sim, deixado sim, alguma sim. coisa interessante. Claro. Assim, o fato deles te homenagearem é um sinal de que tu influenciaste na vida de Você, pessoas, né? dessa turma, tem os 2 ou 3 otorrinos. Olha Essa só, turma de tem 40, fez 40 anos de formada, 2 ou 3 fizeram otorrino. Era uma turma, parece que de 35 ou 40 alunos. Eh, entendi. Mas aí, doutor Carlos, depois desse tempo de professor, ensinando, tem um lado do consultório também, né? Tem um lado do professor, tem um lado do funcionário do Dutra e tem um lado do consultório. Abordando o lado do Dutra, como era trabalhar no Hospital Dutra naquela época, né? Que nós já conversamos sobre isso. Tinha uma equipe de plantonistas que vocês se reuniam, que naquela época, que eu me lembro, ainda não tinha o SUS ainda não existia, né? Então, quem tinha federal, funcionário federal era o Dutra, municipal, estadual eram outros hospitais. Aí nós conversamos sobre uma equipe que vocês tinham de médico, dentista, como é que era esse pessoal? Nessa época, Vamos fazer justiça aos justos, né? justo. Essa época, o serviço público funcionava bem melhor do que hoje. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu chego a dizer, sei que alguns podem achar que não, podem até tentar me crucificar por isso, mas com toda sem tecnologia, eu acho que nós éramos muito mais resolutivos do que com toda essa tecnologia atual. Não
que eu seja contra a tecnologia, nada disso, né. Mas eu tenho certeza que nós tínhamos uma maior empatia pelo nosso paciente. Nós conversávamos mais e não tínhamos esses recursos tecnológicos que nós temos hoje em dia, mas nós tentávamos resolver da melhor maneira possível. Eu chego a dizer que me parece que nós éramos mais resolutivos, mesmo sem toda a tecnologia de hoje. Hoje parece que as pessoas só com exame, exame, os colegas, exame, exame, na hora da resolutividade, parece que não é a Então, a mesma. gente pode dizer que o médico era mais investigativo? Muito A mais anamnese funcionava muito, mais? a anamnese funcionava, o contato com o O lado paciente, o clínico, né? lado O clínico, o lado humano, humano. humano. Hoje se fala muito o negócio de humanizar o atendimento, mas o atendimento só foi humanizado, não é? O problema é que os profissionais parece que substituíram a humanidade pela máquina, né? Pela Tudo se faz de exato. exame, né? Eu também não sou contra a tecnologia, mas eu acho que os profissionais, do modo geral, se afastaram, assim, né? Não só médico, médico, dentista, depois, Sim, quase se todos se afastaram. afastaram mais do lado humano, de conversa, não é? Da investigação pessoal, né? Para uma máquina, né? Não, vamos continuar, mas eu acho que a gente precisa voltar uns degraus, né, da vida. Sabe, Paulo, eu chego a te dizer, não sei se eu estou exagerando nessa percentagem, mas eu acho que quase metade dos pacientes que voltam ao consultório, você deve sentir isso também, ele não tem só o problema físico, É ele verdade, tem um componente emocional grande. demais. E você tem que entender esse componente emocional. Da mesma maneira, você tem que ser. O paciente que você acha que tem muito de emocional, eu acho assim, é o paciente que eu examino melhor, que eu converso mais, para que ele se sinta valorizado e acredite que o problema dele não é tão físico. Porque é muito fácil, não, o senhor não tem nada. Não, não tem nada, doutor. Vem o quê? Vem fazer o quê aqui? Vem brincar? Você quer É, dizer assim, eu não encontrei nada físico, o seu problema me parece muito mais emocional, mas para você dizer, você tem que examinar e tem que conversar bem, porque se ele não vai acreditar em você, entende? é, Esse é o problema. normalmente ele diz: "Ah, eu não acredito que eu não tenho nada, esse doutor não deve saber de Não nada", deve é saber de nada. diferente, né. Ele nem me examinou É, direito, como é que ele exatamente, vai dizer que eu não tenho exatamente. Isso nada? acontece comigo também. Mas aí, voltando para o Dutra, vocês davam plantões lá, Sem né, com uma plantão. resolutividade imensa, né, E- uma equipe. Era uma equipe, sem falsa modéstia, era uma equipe muito boa, né? Nós tínhamos plantonista, doutor Rindo, eu ficava lá, eu dormia, não tinha, usar a expressão do jornal, não tinha esse mimimi, não, porque eu não vou dormir, não que eu vou para casa, não que eu fico de plantão de sobreaviso, não existia. Eu chegava às 7 horas da noite, 19, e saía às 7 da manhã. Chegava quinta, saía às 7. E achava legal, esperava o horário lá da gente, quando acabava terminava aquela grande demanda, diminuía a demanda, a gente conseguia conversar, continuar brigando com o outro, brincar. Chegava a hora da ceia, nós íamos cear e todo mundo se confraternizava naquela coisa. Não pode citar quem eram os profissionais? Posso, eu Eles ainda estão eu não vou ativos? ser antiético porque são profissionais do mais alto gabarito. Sim, sim, Tinha o notorrino, tinha doutor Tadeu Palácio, que foi prefeito da nossa cidade, era oftalmologista sim, grande. grande. Doutor Osmário Macatrão Costa, na cirurgia. Doutor Cantanhede, doutor Humberto, já falecido, Humberto Castro. Tinha o urologista, que era Samuel, também já falecido. O ortopedista do mais alto gabarito, doutor Maranhão, era Sim, ortopedista, né. E o pediatra a pediatria já funcionava lá no materno, não tinham pediatras sim, lá. sim. E tinha residente, e residentes do mais alto gabarito. Eu digo que nem residente se faz mais como antigamente. Não é saudosismo. Vou dizer os residentes da quinta-feira: doutor Adolfo Paraíso, excelente cirurgião; doutor Emmanuel, também excelente cirurgião, eram os residentes do nosso plantão, residente da cirurgia geral. Já tinha sido introduzido naquela época a residência em cirurgia geral e clínica médica, se não me engano. Sim, sim. Então essa equipe que era o plantonista da os plantonistas da Daqui vez, da da quinta-feira à noite. quinta-feira,
né? Aí vocês, o hospital lá, eu me lembro como é que Ah, e funcionava. para fazer justiça, nós tínhamos um dentista de plantão. Doutor Luiz Alfredo Simões era um Sim, dentista de plantão. Tinha um sim, Luiz dentista de Alfredo, plantão, sim, Luiz sim, sim, Alfredo. sim. Tinha odontologia, inclusive, resolutiva também, né? Que naquela Também época não, resolutivo. não tinha esse negócio que tem hoje. Mas enfim, aí prossigamos lá, fez o Dutra, né? E ficou lá funcionando até virar o Hospital Escola. Não foi isso? Até virar tal escola. Aí qual foi o impacto disso de bom no Hospital Dutra com o Hospital Escola? É como se a UFMA fosse para dentro do A Dutra, né? UFMA foi para dentro do Dutra. Eu acho que foi excelente, Paulo. Excelente. Excelente. Acho que foi excelente porque juntou juntaram os médicos do ministério junto com os médicos professores da universidade. Sim, Houve um somatório de conhecimento, entendendo? sim. Uns mais voltados ao ensino, mais à parte científica e outros mais, vamos dizer, talvez atuantes no dia a dia, Na clínica, na né? clínica. Entende? Entendi. E fazia lá ambulatório, cirurgia. Laboratório, cirurgia, de laboratório e de cirurgia. E a demanda era boa? A demanda já era alta naquela época. Sim. Já naquela época já formávamos fila para cirurgia. A cirurgia já esperava 3 meses, 4 meses, tá? E depois que o hospital se tornou, foi um hospital de alta complexidade, aí Aí já estava aumentou, mas implantado o SUS, não é? já estava implantado o Acho que SUS. foi 88, né? A Já estava Constituição de implantado o 88 SUS. implantaram o SUS, a universalidade do atendimento, né? E quebrou aquele Já. negócio que tinha no Dutra, que só podia ser atendido se Era o fosse funcionar, IAPC, o IAPC, IAPTEC e tudo isso aí, IAPAS, né? Tudo essas isso aí. coisas. Aí foi a universalização e com a implantação do Dutra, logicamente que a demanda aumentou Sim. bastante, né? Isso, de uma certa forma, dificultava o funcionamento pela demanda, né? Esse foi o grande problema. Por um lado, cientificamente melhorou muito, eh, Luiz, a demanda ela ficou mais reprimida pelo aumento do volume, Sim, entende? sim. Eu acho que foi bacana até para dar cidadania para a população, dar atendimento, a universalização. No entanto, o Estado brasileiro não se preparou para isso. Não se preparou para ele. Eu acho que decidiram na Constituição, mas a funcionalidade não foi estruturada, porque isso quase causou um colapso de todo o sistema. Sim, sim, Né? quase que eu vou falar. E eu também sou funcionário, fui funcionário Verdade. público e aconteceu a mesma coisa, não é? E existiu uma briga, você se lembra, começou a desavença entre o que era federal, o que era estadual, o que era Exatamente, municipal. exatamente isso aí. Eles não conseguiram se entender, tal da tripartite, e isso gerou, para mim, gerou uma confusão, desculpa que eu não É, acredito, mas acho que foi uma confusão muito grande. Entende? exatamente, exatamente. Daí os profissionais ficaram confusos porque não se sabia nem o que fazer, né? Sabia quem atendia quem, e era muito confuso, realmente, Era era confuso, era confuso. confuso. Bom, meu irmão, mas aí, depois desse tempo do Dutra, vamos passar para o consultório, não é? Aí, ao mesmo tempo, você fazia consultório. E como era o atendimento do consultório? Assim, quero dizer, a resolução do consultório. Você estruturou seu consultório todinho, que eu conheço, e como era a ação da otorrinolaringologia no consultório. No consultório, Paulo, eu resolvi fazer uma coisa, eu resolvi não ceder aos planos de saúde. Isso foi a minha primeira característica. Esse é utópico, né? As pessoas são Sim, loucos, isso não vai resistir, você tem plano de saúde, eu comecei sem plano de saúde, e graças a Deus continua até hoje. E eu nunca fui de atender muitos pacientes. Eu sempre peguei meu paciente numa tarde de atender 5 a 6 pacientes, entre 2 e 6 horas da tarde. Não mais que isso. Para prestar um bom atendimento, é porque eu queria diferenciar o meu atendimento, fazer um atendimento bem mais, bem mais próximo do paciente, não mais personalizado. personalizado, entendendo? Não atender rapidamente, tocar número. Eu nunca fiz questão muito de número, fazer a coisa com qualidade. Qualidade.
e tento fazer até hoje. É claro que isso gera algumas você acaba adquirindo algumas pessoas que não concordam com você, acham que você é assim ou assado, e começam ali rotular, e que não nunca me incomodou, né, Sim. nunca me incomodou, os rótulos não me incomodaram. Mas Eu queria parece estar em paz comigo mesmo, tranquilo comigo mesmo, com a minha consciência. mas eu vou dizer uma coisa que eu tenho ouvido falar nos últimos 30 anos de amizade nossa. Carlos Alberto virou uma marca, né? Não sei, Paulo. Virou, virou uma marca. Assim, a pessoa roda, ela precisa de uma resolução. Quando ela sabe que ela precisa de uma resolução, eu vou lá no doutor Carlos Alberto. Sem falsa modéstia, não vou moderar isso. Porque é o que a gente ouve falar, né? O que a gente conversa com as pessoas, que eu converso com as pessoas e me dizem, né? Então, para te dizer, meu irmão, que esse programa também é uma homenagem para você. Ô Virou Paulo, uma, obrigado, virou Paulo. uma marca. Mas é claro que isso daí também, esses elogios fazem parte da nossa amizade. Acho que você está exagerando Não, um não, não, pouco. não, 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 Não não, é não, bem não, não, assim, não é bem não. assim. Eu tento fazer o melhor, sempre assim, mas não sei. Sim, Eh, as pessoas que vão ver esse, esse programa, elas vão comentar, tu vai ver o que eu estou dizendo é verdade. Né? Porque tem toda uma característica do Dr. Carlos Alberto Silva Dias. Né? Nós resolvemos te convidar para esse podcast, essa entrevista aqui, esse bate-papo, na verdade, que é para deixar registrado na história. Não é porque a Bíblia diz assim que é para a gente dar honra a quem tem honra. Obrigado, Paulo, Então, obrigado. a resolução que tu dá no consultório é de sucesso, porque senão ninguém se mantém tanto tempo no mercado sem ter sucesso. Não é à toa que nós vemos produtos aí que têm 50, 100 anos e tal, e permanece. Mas vamos prosseguir aqui para um lado mais pessoal. A gente voltando, como era a tua relação familiar de- com os irmãos, não é isso? São Sim, 12, né? irmãos. Eu conheci seu Walter, conheci Dona Lurdinha, conheci alguns dos teus irmãos. Como era essa relação, assim, você sendo o irmão mais velho, tendo que conviver com eles já na faculdade, não é? Trabalhando e estudando nessa fase, morando no Filipino. Como era essa relação? Paulo, era uma relação, sempre foi uma relação muito boa. Claro que com uma família de 12 irmãos, a gente vê sempre, quase sempre tem umas discordâncias, tem umas desavenças. Mas eu sempre falo, quando eu vejo irmãos que brigam e não se fala mais, digo: "Eita, nós somos 12, nós brigamos até hoje, mas logo depois a gente se acerta." E eu tentava mostrar para meus irmãos, eu tentava orientar meus irmãos, tá. E essa orientação só de palavras, depois ela não funciona muito bem. Era uma orientação também, se fosse uma mulher, de exemplo. Eu procurava esse exemplo, né. Sim, Uma coisa que eu digo, eu falo que eu não tive adolescência. Eu não desfrutei muito a minha adolescência, porque eu entrei na universidade com 17 para 18 anos, formei com 23, formei cedo, 23, 24 anos, e eu perdi a adolescência. Se hoje as pessoas já cobram postura de médico quando ele passa no vestibular, você imagina na meados da década de 60, que passava no vestibular, já tinha que ter pose de doutor. sim, E isso me tolhia algumas coisas que eu era adolescente, que eu queria fazer. Isso eu tentava passar para meus irmãos, entendeu? Sempre orientando. Ainda hoje a gente tem suas discussões, mas quando me pede, eu oriento. Se não me pede também, às vezes eu oriento. Uma coisa difícil de orientar na família é para quem dirigir em termos de médico. Por incrível que pareça, e nem sempre, eu vejo que nem sempre agrada. Eu digo: "Olha, procura doutor fulano." "Ah, mas eu não gostei." sim, Então sim, você sim. tem que ter cuidado com nas outras coisas da vida, é mais fácil do que a da orientação médica, por incrível que Tu, pareça. tu ficaste então uma espécie de pai, né? Assim, ser o mais velho, né? Sim, sim. Seu Walter tinha que criar mais 11, né? Então ficou uma espécie de pai auxiliar, vamos dizer assim, né? Algumas pessoas do meu relacionamento, bem próximas, chegam a me dizer:
Carlos Alberto, você não é pai dos teus irmãos. E às vezes eu quero assumir Tá vendo aí? Tá essa vendo aí? posição de pai. Eu esqueço que realmente eu não sou pai, eu sou irmão. Pois é, mas funcionou um tempo como pai, né? Vai funcionando o tempo como pai. Como pai. Aí não perde a Eu acho que ainda habilidade. funciona É, é, com alguns ainda funciona, exatamente, né. exatamente. Agora, eh o lado mais pessoal, as filhas, como é que são as filhas? Com Carlos Alberto pai. Nós temos um relacionamento muito franco, muito aberto, tá Sim, entendendo? Sem muita rigidez, sem claro que no início eu fiz como fez meu pai. No início meu pai era muito durão, na época da formação, que você vai formar o caráter, que você dentro que você sim. vai direcionar, você tem que ser um pouco mais duro. Pois não, nós somos mais abertos, mas todas aquelas não me respeitam tanto hoje em dia. Já estão adultas, Já né? estou adulto. E a netinha? São 2 netas, 2, 2. 2 netas. Valentina, que é a mais velha, tem 11 Valentina, anos. 11 anos. Valentina tem 11 11 anos. anos. E Sofia, que fez 4 agora, 22. Ah, legal. É um relacionamento bom, tem umas histórias assim interessantes para É, contar. dizem que avô é o que estraga, né? Dizem que o avô é o cavalo que o filho amansou para o neto montar. Eu disse para a filha minha, ela disse: papai, quando eles vêm aqui para o teu apartamento, tu deixa elas fazerem tudo. Eu disse: eu não estou para educar neto, tinha que educar Tem vocês. que estragar, né? Tem que- Talvez sem exagero, né, Paulinho? Sem exagero, estragar nem tanto. É, eu já tenho 7 netos, eu digo para meus filhos, não, eu não vim educar, eu vim estragar mesmo, Estragar também. porque parece que os avós, eles, como pais, cometeram alguns erros, né, da rigidez, de formar caráter, de educar, né, de dizer mais não do que Sim, sim, é. não é, de proibir algumas coisas às vezes, mas com o neto você não tem essa obrigação. Com o neto é proibido É proibir. proibido proibir. Você tem que fazer o que o neto quer, porque e tem outra coisa, eu já li alguns estudos que a influência dos avós sobre os netos é maior do que dos pais sobre os filhos. Então os avós têm uma influência tão grande que tanto que os netos, quando eles se veem ameaçados, assim, entre aspas, né, Exato. pelos pais, eles dizem: "Eu vou dizer para meu Eu avô, vou para dizer, minha avó", eu vou né, para que casa do meu para o meu avô. avô, para minha avó. Parece que é o grande porto seguro dos netos é a casa, os As minhas avós. netas sempre que adoecem, né, que elas ficam: "Liga para vovô vem aqui". Tá vendo aí? É, Tá vendo? fica É o local de tem segurança. uma história interessante com a Valentina, que ela chegou no meu consultório uma vez, começou a chorar, de 3, 4 anos. Eu falei: "Valentina, por que que você está chorando, Valentina? Não vou fazer nada". Ela disse: "Eu não gosto de doutor Carlos, eu só gosto de vovô Carlos". Olha aí. Aí eu tirei meu jaleco e disse assim: "Então quem vai te examinar é vovô Carlos". Ela sentou na cadeira corretamente, sem chorar mais. Pois é, rapaz. Coisa bacana como a criança consegue dissociar As 2 as 2 pessoas, pessoas, né. separa bem. Meu irmão, mas nós vamos fazer um intervalo agora dos nossos patrocinadores? Um sonho para se tornar realidade exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará,
e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Bom, voltamos aqui com Conexão Diálogo da Wiki Telecom, dos nossos patrocinadores. Só lembrando que a Wiki Telecom é uma empresa de telecomunicações, tem 35 mil quilômetros de fibra, 100% fibra, de rede, né? 100% fibra. E os nossos outros patrocinadores, IBMED, Administração de Serviços Médicos, e a Cargol, locadora do grupo da Wiki Telecom. Então, estamos aqui com o Dr. Carlos Alberto Silva Dias, e continuando o nosso papo, eu estava perguntando para ele como era a relação dele com as netas, muito bacana. Mas, Carlos, estamos agora em São Luís, não é? No consultório particular, as experiências lá de resolução muito boas. E queria lhe perguntar se você continua no consultório, atuando. Continuo, Paulo. Eu só diminuí um pouco a carga horária. Agora eu vou ao consultório segundas, quartas e sextas, tá? E deixo terças e quintas, terça pela manhã para jogar tênis Sim, e as quintas-feiras para estudar, resolver algumas coisas minhas também, coisas pessoais, entendeu? sim. E ao dentista, por exemplo, eu sou É, eu sou quinta-feira. é verdade, é verdade mesmo. Bom, é, nós não poderíamos, nesse, nesse papo aqui, deixar de pedir que você falasse um pouquinho de uma das enfermidades que atingem a população, sobretudo a população infantil, né, as crianças e tal, e que é o verdadeiro terror das mães, a agonia das mães com crianças que têm faringoamidalites agudas, não é? Como é que tá nossos slides aí? Posso passar? Aí, vai, vai. Aí. Então estamos aqui, o Dr. Carlos Alberto vai falar um pouquinho sobre faringoamidalites agudas, não é? Que é uma enfermidade quando muda, sobretudo o clima em São Luís, que nós temos aqui chuva e sol, estação de chuva, estação de sol. Então, Dr. Carlos vai falar um pouquinho sobre essa enfermidade. Fique à vontade, Virginia.
Obrigado, Paulo, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu vou tentar ser breve aqui, porque esse tema nós escolhemos como um acordo por uma coisa, Paulo. Eu quero chamar a atenção para o uso racional dos antibióticos. Por quê? O que a gente tem visto hoje é o uso irracional dos antibióticos. Como nós vamos ver nas faringoamidalite aguda, ou nas IVA das infecções de vias aéreas superiores, é que a grande maioria é viral, né? Quase 90% é de etiologia viral e nós vemos o uso indiscriminado de antibióticos. Isso aqui é o hospital que eu trabalhei durante muitos anos, hospital universitário, tá? Hospital Presidente Dutra. Eu tenho um carinho muito grande por esse hospital, foi tudo para mim, tá? Tenho saudades ainda desse hospital, muita saudade. A gente sente saudade. Quando eu passo na porta do hospital universitário, às vezes me dá um aperto no coração. Tal saudade que eu tenho. E o agradecimento por esse hospital. É, a inflamação aguda da mucosa faringeia, se chama. Eu vou tentar falar muito, fazer uma linguagem mais simples, sabe, Sim, Paulo? Porque da mucosa faringeia, do tecido linfóide de perto, adjacente, a criança tem toda o anel linfático de Waldeyer, voltar aqui, e nos adultos limitadas às amígdalas palatinas, uma coisa, tonsilas palatinas ou amígdalas palatinas é uma sinonímia. Eu às vezes brinco que com essas sinonímias, quem não conhece amígdala não conhece tonsila, então não sei se a sinonímia vai mudar tanto o conhecimento, mas vamos tentar. Então, o que é o anel linfático de Waldeyer? É esta cadeia aqui. Nós não temos uma tonsila só. Nós temos várias amígdalas que formam o que nós dizemos que é o anel linfático de Waldeyer. E aqui seria a amígdala palatina, que é que salta quando você abre a boca, e aqui é que todo mundo vê e que todos querem fazer diagnóstico, e acho que sabem fazer diagnóstico, e daí vê o uso correto de antibiótico em anginas virais, em amidalites virais, né? Por que a importância desse tema? Porque uma frequência das principais causas de absenteísmo escolar e laboral. Economia tem um custo elevado para o sistema de saúde. E, por incrível que pareça, a abdalectomia representa 50% das cirurgias em pediatria. Nós não podemos esquecer, bem, que existem as complicações, que existe a automedicação. Tá? Aqui nós temos uma classificação rápida, tá? Nós poderíamos classificar essas anginas em inespecíficas e específicas. Inespecíficas, para quem não é muito da área, são aquelas que você desconfia do agente etiológico, mas não sabe qual é o agente etiológico. E as específicas não, tipo, por exemplo, croup, laringite difterica, que hoje quase ninguém vê com as vacinações, mas era o tipo de laringite específico. Tem das doenças infecto-contagiosas, sarampo, catapora, pode pulsar com a amidalite, com angina, que não precisam fazer antibióticos. Quer dizer, na verdade, grande parte dessas anginas, nós não precisamos utilizar antibióticos, tá? Das hemopatias tem que mandar, claro, porque tem algumas doenças do sangue, né, tomando hemopatias, que, que aparecem com anginas, que aparecem com amidalite. E nós, otorrinos, nós especialistas, temos que saber fazer esse diagnóstico diferencial. E eu quero confessar para vocês que ainda hoje eu tenho grande dificuldade em fazer esse diagnóstico diferencial. Depois de 55 anos, 50 de otorrino, eu nem sempre que examino um paciente, eu consigo fazer o diagnóstico. Esta amidalite é bacteriana, essa é viral, nós vamos por estatística. Essa é específica, essa é inespecífica. Às vezes a gente não consegue fazer essa distinção. E daí nós temos o cuidado de, de ter uma certa. Demorar um pouco para fechar o diagnóstico, para entrar na medicação. Daí nós mesmos temos que ser convincentes e deixar a família tranquila, principalmente as mães, que, desculpa, sem crianças pequenas, e que as mães ficam muito preocupadas, nossa, a criança está com febre,
não está se alimentando bem, diz: "Não, vamos tenha cuidado, isso é viral, nós não precisamos fazer antibiótico, vamos aguardar 48 horas, 72 horas". Agora, isto no serviço público eu tinha muita dificuldade, porque no serviço público você não consegue ver o paciente no momento que você quer. Ele não tem um acesso tão fácil a você como os pacientes do seu consultório particular. Eu digo: "Olha, eu não vou fazer antibiótico, isso é uma angina viral, uma amidalite viral, nós vamos fazer analgésica antitérmica, a senhora vai lavar o nariz, e qualquer coisa a senhora entra em contato comigo, se essa febre aumentar, se o estado geral dele piorar, a senhora entra em contato comigo que eu volto a examinar isso numa angina, numa otite ou mesmo numa rinite, tá". E aqui que eu falei da difteria, que é uma angina chamada de Provençal, não vem ao caso. Das doenças infecto-contagiosas, nós temos, ó, veja bem, sarampo pode dar, escarlatina, febre reumática, herpes, angina, gengistomatite herpética. Das hemopatias, leucemia aguda, granulocitose, mononucleose infecciosa, muito comum, entende? Mononucleose, falei: "Não, uma amidalite angina, é uma angina eritema putasse, isso aqui é bacteriana", e não é bacteriana. E eu quero confessar para vocês, volto a repetir, que nem sempre, no início, eu consigo fazer esse diagnóstico diferencial, apesar de ter uma certa rodagem, de ter algum tempo na estrada, eu tenho algumas dificuldades para fazer esse diagnóstico diferencial. E isso não me dá o direito de começar a instituir inicialmente uma medicação, às vezes analgésicos, térmicos e lavagem nasal. Na microbiologia, as virais, em todos esses vírus aqui, adenovírus, influenza IB, parainfluenza, Epstein-Barr, enterovírus, herpes simples. Nas bactérias, essa aqui, Streptococcus beta-hemolítico grupo A, esse aqui, nós temos por obrigação fazer o diagnóstico diferencial, saber esta angina ou essa tonsilite é por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, que representa mais de 35%. Por quê? Porque essa pode levar à complicação. Olha aqui, as virais, eu coloquei aqui, 80% a 90%. Então nós temos que cuidar desse uso inadequado, indiscriminado da antibiótico terapia, levando à resistência bacteriana, né. Esse é o grande problema, a resistência bacteriana, o uso abusivo dos antibióticos e infecções que eram virais. Porque o vírus causa a infecção, ela só não é bacteriana, ela é viral, tá. Aqui nós temos fatores predisponentes, Paulo até falou já um pouco. Idade, incidência entre 4 e 5 anos, isso aqui eu quero chamar a atenção, e dificilmente a criança abaixo de 2 anos de idade, ele tem uma angina por bactéria, é quase sempre viral. Por quê? Ainda está com o resto da imunidade materna, da imunidade transplacentária, ainda a ver com ele, depois é que ele vai perdendo. Então, criança com 2 anos, isso aqui é uma hidalite bacteriana, temos que fazer antibiótico, na maioria das vezes não é correto, não é verdade. Abaixo de 2 anos de idade, é quase impossível a gente encontrar uma amidalite bacteriana. E tem o que você falou, Paulo, sazonalidade, inverno, início da primavera, baixo nível socioeconômico, comunidades fechadas, fadiga, situações debilitantes, temperaturas extremas. O fumo passivo é a grande causa dessas infecções de vias aéreas superiores, tá? E álcool, claro, isso é para adulto. E aquela rinorreia posterior crônica, paciente que vive puxando sempre, fazendo o que se chama sinal de aspiração faringea. Esse movimento é uma causa de levar essas infecções. E existe contágio, agentes externos, gotículas de Flick, que chama, que é o contato, está falando e está transmitindo. Pega um pé de goto desse e joga no outro. Processo infeccioso de vizinhança e uma flora saprófita pode atacar se você tiver uma imunossupressão local geral.
É um paciente imunodebilitado, é um paciente que está fazendo uso de imunossupressor, e isso facilita. Eu digo sempre que uma das coisas que eu não coloquei aqui, mas que me chama a atenção, é que parece que a entrada das mulheres no mercado de trabalho, né, aumentaram o número, aumentou o número de infecções de vias aéreas superiores. Por quê? As mulheres já não amamentam tanto tempo, têm amamentação. As crianças vão mais cedo para creches, vão mais cedo para a escola. Não é que a mãe não queira ficar, é porque algumas vezes a mãe é provedora, não é só o pai. As mulheres entraram no mercado de trabalho, mudou, o mundo mudou. Entende? E isso facilita essas infecções, facilita as infecções de vias aéreas superiores. Tá? Isso eu tenho certeza absoluta, e vejo às vezes com minhas filhas trabalhando, que uma neta está com febre e às vezes ela não tem com quem deixar, porque ela precisa trabalhar. Às vezes leva para a escola, isso é um mecanismo de transmissão, entende? Importante, porque a entrada da mulher no mercado de trabalho facilita bastante o aparecimento dessas infecções de viés superior. As faringoamidalites virais, aqui, uma sintomatologia, um quadro clínico, início brusco, odinofagia, que é dor de garganta, né? Febre, mialgia e coriza. Duração 3 a 7 dias, analgésico antitérmico, lavando o nariz, o paciente fica bom. Agora, o médico tem que explicar, você tem que entender, o médico tem que entender a angústia dos familiares. Porque se você não entender isso, se você não for convincente, você vai perder, tem visto muito, vai trocar de médico, você vai perder seu paciente, que ele vai para outro colega, e esse vai passar antibiótico, e ele vai dizer assim, olha, o doutor fulano não passou antibiótico aqui com uma dosagem, 2 doses de antibiótico para sua febre. Eu costumo falar para esse paciente que quando ele fica bom com 2 dosagens de antibiótico, ele não precisava tomar antibiótico. Ele iria ficar bom de qualquer maneira. Foi só uma coincidência. Ele ter iniciado, ele estava 3 dias, exatamente o período, a duração, entre 3 a 7 dias, ele vai, começa 3, 4 dias, ainda está com febre, e a mãe, as familiares preocupadas, aí resolvem dar um antibiótico. Vai no doutor, não, tem que fazer antibiótico, isso aqui é purulento, é uma infecção, é de bactéria. Dá com 48, 2, 3 tomadas, desaparece a febre, a criança volta ao seu estado geral normal, e a mãe atribui que foi o medicamento do doutor. Ele iria ficar bom espontaneamente, então, assim, se ela tivesse um pouquinho mais de paciência, ou se o médico tivesse um pouco mais de confiança, acreditasse mais no médico e esperasse um pouco, desapareceria. É que é uma medida, o diagnóstico, né, pela história, né? O paciente foi lá, estava bem, de repente apareceu com febre, sempre que tem febre, vem precedida de coriza, vem acompanhada de coriza. Um pouco de lacrimejamento, na maioria das vezes, é viral. O bacteriano, nós vamos ver que é um pouco diferente. Ela vai ter uma hiperemia, uma vermelhidão dos pilares amidalianos aqui, da úvula, que é a campainha, e parede posterior, que é uma da faringe. Tá? E tem uma discreta secreção, uma discreta fibrina. Uma coisa para chamar a atenção é que nem sempre que o catarro amarela, isso quer dizer que já é uma infecção bacteriana, porque a própria deterioração das nossas células de defesa, como essa branca, pode amarelar, né? E sem ter ainda infecção bacteriana. O que você tem que ter cuidado é o seguinte: é um paciente que vem bem, coriza branca e hialina, e o paciente melhorou, analgésico, antitérmico, depois de 3 dias esse quadro recrudesce, aí já vem a secreção purulenta, a febre mais alta, opa, aqui tem alguma coisa. Provavelmente, isso aqui já é uma superposição de uma bactéria.
E essa aqui, a amidalite eritemato pultácea. A eritemato pultácea, na verdade, é a amidalite purulenta. Vocês vão ver que ela é um pouco diferente. Ela já tem o mal-estar geral, a febre é mais alta, às vezes tem dor de cabeça, hálito fétido, gânglio subângulo mandibular, você já consegue palpar que infartamento ganglionar subângulo mandibular, doloroso na maioria das vezes, quando você palpa, dói. Odinofagia, que é dor da deglutição. Algumas vezes você pode ter uma altalgia reflexiva, começou a doer a garganta e o ouvido também começou. Logo depois o ouvido passou a doer, ele começou a ter altalgia. Prisma, que Paulo sabe mais que eu, que é a dificuldade de abrir a boca, que já no estado mais avançado, Uma serração muscular, né? a exerção, e na maioria das vezes, às vezes você tem que prestar atenção, que pode ser uma abscesso, uma complicação, é um abscesso periamidaliano. Dor abdominal, às vezes, ou náuseas. Aí, esse quadro, opa, isso aqui não me parece viral. Viral tem coriza, tem hiperemia conjuntival, os olhos ficam vermelhos, a febre não é tão alta, a criança tá pulando, está brincando. O estado geral da pessoa também, quando você diz uma criança, não, ele está com febre há 48 horas, doutor, e ele entra pulando no teu consultório, mexendo, eu falei, esse paciente não está tão bem, entendeu? Você imagina um Miguelito que entra pulando, entendeu? É, Aí vocês daí, então, calma que não é nada não é grave. tão assim, né? Não é tão assim. Vamos esperar, vamos fazer analgésico, antitérmico, lavar esse nariz. Veja bem que a fibrina, ela se agrupa mais Voltando. Aí. ela se agrupa mais na angina eritema cutácea, na bacteriana. A amígdala está mais edemaciada, tem uma edema maior das amígdalas, ele está mais agrupado, começa assim, depois vai se agrupando, dentro, tem hipertrofia de cor vermelho escuro, exudado purulento dos orifícios da cripta. Adenoidite aguda é um processo inflamatório da amígdala faringéia. É o que eu falei inicialmente, nós não temos só a amígdala. Nós temos a amígdala palatina, a adenoide nada mais é do que a amígdala faringéia. Ela fica lá detrás do nariz, na parte posterior das fossas nasais. Entendeu? E ela vai dar uma sintomatologia diferente. Ela, às vezes, não, na maioria das vezes, ela não dá dor, ela dá um processo inflamatório da amígdala faringéia, frequente nas crianças e raro nos adultos. Ela dá febre. Aqui o sintoma principal é obstrução nasal. Aquela criança que está com a boca aberta, respirando mal, secreção purulenta, rinoé, muco purulenta, anterior e posterior, e adenopatia subângulo mandibular. Esta é uma adenoidite aguda. Aqui eu tenho um perfil de TAVO, mostrando a adenoide aqui. Isso aqui é a coluna aérea, onde está escura a coluna aérea, do rinofaringe, onde fica a adenoide, ela fica lá no orifício superior. Travessou a porta nasal lá no final. Isso aqui já é com a tecnologia melhor, isso aqui já é com uma ótica, já é uma fibroscopia, uma fibra ótica que você passa, ela pode ser possível, e você vê diretamente a adenoide. Este, para mim, é o exame padrão. Esse aqui pode até ajudar se você não quiser. E você vê a sintomatologia. E aqui, com a fibra ótica, você vê diretamente a adenoide. Tem uma visão tridimensional e você vê todo o espaço que ela está ocupando aqui do rinofaringe, obstruindo. Essa criança, com certeza, respira muito mal. É uma respiração bucal de sufrência, característica do adenoide grave, não agudo. A boca entreaberta, incisivo central projetado para frente, né? Aquela cara meio parece meio de burro, parece estar fora porque não oxigena bem. Essa é a característica do quadro adenoidiano. E aqui é o tratamento clínico. Isso aqui, para mim, é a coisa mais importante. Nós temos que fazer nos interrogar. É faringoamidalite? É. O que nós vamos perguntar para nós ver? É viral? É bacteriana?
é bacteriano, Streptococcus beta-hemolítico grupo A, é recidivante, ele apresenta todos os meses. Nossas interrogações, elas têm que ser feitas para que você faça um tratamento clínico melhor, para que você acerte mais. Ele diz que as virais representam 80 a 90% da farinha amidalite aguda, não tem por que o uso indiscriminado e frequente de antibióticos, tá? A não ser você se fez essa pergunta, olha, eu estou em dúvida, eu acho que não é viral. Por quê? Por todos aqueles episódios, não, porque está infartado, tem infartamento do triângulo mandibular, ele está com febre alta, ele não está se alimentando bem, ele está meio prostrado, aí você talvez não seja viral. Então é bacteriana. A bacteriana é Streptococcus beta-hemolítico, isso aqui nós temos que respeitar pelas implicações que ele pode dar, tá? Essa Streptococcus beta-hemolítico do grupo A é o que pode levar à febre reumática, uma reação antígeno-anticorpo. Não é ele diretamente, é a reação de antígeno-anticorpo. É recidivante. Essa recidivante vai servir para quê? Para você fazer a avaliação se aquele paciente é cirúrgico ou não é cirúrgico. Eu, na, na minha clínica diária, eu faço para o paciente, eu disse que é recidivante, eu tenho que olhar o paciente. Doutor, esta é a quinta amidalite purulenta, é a quinta vez que ele toma antibiótico este ano. Eu digo, mas é a primeira vez que eu estou vendo, né? Então, eu vou tratar essa. Quando ele tiver crise, a senhora não faz nada, não leva em pronto-socorro, não leva nada. Traz aqui, enquanto traz, para a gente examinar e ver se é recidivante. Mais de 5 a 6 crises ano, talvez seja uma indicação cirúrgica. Mas é melhor que você veja, não é que eu desacredite dos outros, porque as formações são diferentes, um vê de um jeito, outro vê de outro, principalmente porque eu lembrei de uma coisa, a otorrinolaringologia ela é uma especialidade que ela é egoísta. As pessoas, mas como ela é egoísta? Ela é egoísta porque ela trabalha em cavidades escuras, entendeu? Trabalha em cavidade escura e que você precisa de ter iluminação. Úmida, né? É, e precisa ter iluminação para você poder investigar. O nariz, então, é cheio de reentrâncias e anfractuosidades, até que se você não tiver nada, levantar o nariz aqui e ver, você não vê nada, é tudo escuro, a boca a mesma coisa, tem que ter no mínimo um flashlight, uma lanterna, e ter treinamento, porque se você não tem treinamento, você não vai conseguir fazer o diagnóstico, porque eu digo que na otorrino você coloca, na medicina de modo geral, você vê algumas coisas, mas você tem que saber interpretar as informações neurosensoriais que você recebe. Não adianta mesmo as pessoas se olhar um dente e não saber interpretar. Exatamente. Você concorda comigo? E não saber interpretar. A mesma coisa otorrino, principalmente otorrino. E a odontologia, que é uma cavidade escura também. Escura, úmida, Úmido, quente. pois é, você tem que iluminar bem para poder fazer. Mas você, além de ter não adianta também você ter só o equipamento, se você coloca o equipamento e você não sabe traduzir as informações que você está recebendo. Você não sabe traduzir, você pode ter um equipamento de última geração e, e não vai saber. É. Isso é recidivante, eu prefiro ver o paciente em crise para poder fazer a medicação cirúrgica, tá, né? As virais aqui eu botei, ó, repouso, analgésico epitérmico, botei o paracetamol, gargarejo com antissépticos locais. Hoje, na verdade, meu antisséptico local é sal e água. Parece. Às vezes os pacientes brincam, essa faz parte das minhas reverências, o paciente diz, doutor, já estou salivando isso, aquilo. E digo, salive house. Ele fala, mas por quê? Por que house? Eu digo, porque é mais saboroso, mais barato, faz o mesmo efeito. Ele diz, tem efeito essa pastilha? Eu digo, não, nenhum. Então é igual porque o senhor está salivando. Então, use house, mais saboroso, mais barato, o efeito é igual, nenhum. Entende? Por isso que eu prefiro, na maioria das vezes, fazer gargarejo com solução salina.
Né? E as bacterianas? Sintomáticos, semelhantes às virais, também tem que fazer, né? Antibiótico terapia. E o antibiótico que eu uso, eu boto antibiótico terapia empírica. Eu prefiro que o antibiótico que eu preciso tenha uma boa tolerância, porque o paciente, a criança, principalmente, doutor, eu não gosto daquele, é muito amargo, o senhor não tem um sabor disso, um sabor daquilo. Poucos efeitos colaterais, porque se você vai dar uma medicação que você sabe que vai dar diarreia, você tem que buscar outra que não dê diarreia no paciente, que tenha uma real efetividade e não tenha um custo alto. Entende? Então, essa é a característica da antibioterapia. Se você quiser fazer uma antibioterapia, siga esses 4 parâmetros. Busque o antibiótico que tenha boa tolerância, que tenha poucos efeitos colaterais, que tenha efetividade, que tenha um custo mais baixo. Tá? Isso aqui é gengivite dermatite herpética, eu vou deixar de mão, deixamos há muito tempo. Só falar para vocês que ela se manifesta por vesículas. Quando você vê vesícula, lesões avermelhadas, ulceração recoberta por fibrina amarela, isso é viral, não é bacteriano. Ok, eu acho que foi bom, Paulo, porque nós pegamos um tempo rápido, porque nós já estamos há muito tempo conversando, tem mais de 1 hora. Eu acho que a gente deu uma pincelada na. Sim, sim. Você Então, queria perguntar alguma coisa? eu gostaria de saber quais são os seus conselhos para os novos médicos que estão saindo agora. Ah, Paulo, aconselhar é tão difícil, sabe? É verdade. Mas eu, meu conselho primeiro é os que estão saindo, aliás, eu prefiro dizer, falar dos que estão entrando. Sim, sim. Por quê? Eu quero que eles saibam. Eu acho que o problema é do início, é que eles saibam que ele está fazendo um curso de medicina, ele não está fazendo um curso de especialista. Ele está fazendo um curso médico e por isso ele tem que aprender tudo o que quiser, que os professores quiserem ensinar. Que ele não seja um especialista precoce, esse é outro conselho que eu dou. Evite que seja um especialista precoce. Né? E saiba que o curso é médico. O curso é de graduação, o curso não é de pós-graduação. Né? Se você faz um bom curso de graduação e complementa com uma pós-graduação, você deverá ser um médico melhor. Tá? Então, seria assim um conselho e saber que a leitura, eles têm sempre em mente que a leitura não acabou com o curso médico, com a graduação, que a busca de conhecimento não acabou com a pós-graduação, não acabou com a residência médica, não acabou com o mestrado, não acabou com o doutorado. O médico vai ter sempre que estudar, vai ter sempre que tentar se atualizar. Eu uma vez ouvi uma coisa, eu não sei se eu já te falei isso, de um desses colegas, não sei, estava sendo entrevistado, e perguntaram para ele, doutor fulano, não sei se foi o doutor Jatênio, se foi o cirurgião plástico, eu estava vendo numa dessas. Perguntaram, doutor, como é que o senhor consegue se manter atualizado? Ele disse uma coisa que eu guardei até hoje, ele disse o seguinte, um deles, não lembro do dele, ele disse, eu pratico meus exercícios físicos, eu jogo tênis e faço natação. Eu falei, meu Deus do céu, não sei nem nadar, mas o tênis eu já comecei, vou aprender. E segundo, eu não perco uma discussão de caso dos residentes. Aquilo Chama me atenção. chamou a atenção. Não perde uma discussão de caso. Às vezes eu fico lá no último lugar, pedir para o residente falar, por exemplo, dá um exemplo, a tite média aguda. E o meu residente vai para lá, o que ele vai fazer? Ele vai ler a última laringoscópio, a última revista otorrinolaringológica, ver o que tem de mais moderno, para mostrar para o professor que ele estudou. E às vezes eu faço isso e não deixo de frequentar os congressos em assuntos que eu já ouvi 1, 2, 10, 20 vezes. Mas eu entro numa sala de reunião
e lá aparece alguma coisa que eu nunca tinha ouvido falar e que alguém leu para mim, me mostrou naquele livro. Eu acho que você tem que também saber aproveitar tudo que o professor ou que algum colega quer lhe ensinar. Não existe nenhum lugar, nada que você não seja capaz, olha, de alguém, de aprender alguma coisa com ele. Você sempre aprende alguma coisa com alguém em algum lugar. Nunca deixe de tentar aprender medicina. Isso. Irmão, então suas considerações finais. Paulo, eu quero te agradecer. Eu acho que eu não merecia tanto, tá? Eu acho que você exagerou aí, mas de qualquer Não, modo, eu quero agradecer, dizer que eu fiquei feliz de ter vindo para cá e ter tentado passar essas informações. São simples. Eu quero que fique que, disso tudo que eu quero que fique, é que não use antibiótico indiscriminadamente, que isso só leva à resistência bacteriana. Entende? Tenha tranquilidade, saiba conversar com seu paciente, saiba explicar com os pais, principalmente, que não é o momento da antibiótico terapia nessa infecção, porque aquela infecção é viral. Embora hoje seja uma crítica, eu não vou lá nesse médico, não, tudo por isso é virose, porque ele também chega no pronto-socorro, o doutor não tem tempo às vezes, porque tem muita gente para lhe atender. Né? Essas são minhas considerações finais. Obrigado mais uma vez. nós Eu, também queremos agradecer sua presença. Eu lhe disse que eu ia lhe trazer no programa, né, Conexão Diálogo. Pedir a quem estiver assistindo que se inscreva no canal, compartilhe, não é? Se inscreva no canal, compartilhe, faça comentários, não é? Podemos depois encaminhar para o Dr. Carlos as questões, as dúvidas e certeza ele vai responder. Dê também o seu gostei, não é? No canal para nós continuarmos fazendo. Agradecer a presença do Dr. Carlos e como reconhecimento do nosso agradecimento, nós queremos dar a ele um presente do nosso patrocinador, o Wiki Telecom, né? Que ele saiba. Isso é útil lá para meu tênis, É, uma caneta, copo para a Valentina, que me pediu que ele um copo, porque a outra tem e ela não tem aí. pronto, já igualamos. Eu gostei da agenda, Paulo. Obrigado, gente. Obrigado por tudo, hein? Obrigado a vocês também aí pelo apoio. Foi Exato. tudo muito bom aqui, hein? Tudo tranquilo, sem nenhuma interrupção. Beleza. Então, nós agradecemos também nossos colaboradores aqui que estão, Vitória, Alan e Robson, né, que estão ali na técnica ali. Até outro programa, se Deus assim permitir. E queremos agradecer a todos que assistirem esse podcast. Um grande abraço. Fiquem com Deus. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.